No coração de São Paulo existe uma construção que você nunca viu em nenhum documentário. Porto Complexo Matarazzo. Não é simples fábrica. É um complexo que ocupa quarteirões inteiros, com alas que ninguém conseguiu explorar completamente em mais de 100 anos. Desde 1890, esse lugar atrai morte. Proprietários sucessivos enlouqueceram. Pesquisadores que entraram desaparecem por semanas. E o governo federal mantém tudo em silêncio absoluto. Por quê? Porque Porto Complexo Matarazzo foi construída com um propósito muito específico: canalizar o sofrimento de milhões de trabalhadores explorados em frequência oculta que continua ativa até hoje. Cada vida sacrificada durante sua construção deixou marca permanente nas paredes. Essa força não se dissipou, apenas cresceu. Investigadores modernos confirmam: a frequência emanada desse lugar é tão densa que equipamentos simplesmente travam. Câmeras param. Celulares desligam. Pesquisadores descrevem ser puxado para áreas específicas contra sua vontade. E uma coisa ainda mais perturbadora: alguns não conseguem sair. Ficam em São Paulo indefinidamente, obcecados. Você gostaria de saber o que Francisco Matarazzo realmente construiu? Deixe seu like agora. Inscreva-se porque o próximo vídeo é ainda mais assustador. Compartilhe com quem estuda poder ancestral. Vamos começar. Brasil em 1890 passava por transformação radical. O Império havia caído no ano anterior. A República Velha começava seu reinado caótico. Café era ainda a moeda da nação. Mas São Paulo já vislumbrava algo diferente: futuro industrial que exigiria mão de obra em escala nunca vista. Neste exato momento chega Francisco Matarazzo. Não era um imigrante comum, era industrial de Gênova com conhecimento muito específico. Conhecimento que poucos europeus possuíam, como construir estruturas que canalizavam força invisível emanada por concentrações humanas densas. Documentação que historiadores convencionais ignoram revela que Matarazzo viajou pela Europa estudando localidades antigas. Visitou templos gregos em Delfos, explorou estruturas de Stonehenge, analisou as catedrais medievais de Lyon e Chartres. Sempre com a mesma pergunta: como proporções arquitetônicas afetavam a mente humana? O que descobriu o mudou. Estruturas antigas não eram simples construções artísticas. Eram máquinas que capturavam força telúrica, máquinas que amplificavam influência sobre quem as habitava. São Paulo oferecia oportunidades sem precedentes: crescimento caótico, imigração explosiva, sofrimento documenta em escala industrial. Mão de obra explorada de forma brutal. A atmosfera energética da cidade criava ressonância que Matarazzo reconheceu imediatamente. Documentação de época mostra que ele chegou em 1881 com 27 anos. Veio com capital considerável. Veio com conexões políticas. Mas veio principalmente com propósito claro: construir no Brasil aquilo que a Europa nunca permitiria. Matarazzo escolheu localidade específica ao longo do rio Tamanduateí, com precisão que não era acidental. Investigadores modernos confirmam: aquele local situa-se em intersecção de correntes telúricas que atravessam São Paulo há séculos. Indígenas que habitavam a região antes evitavam aquele lugar. Chamavam-no de lugar de espíritos perturbados. Documentação que conseguimos acessar revela que Matarazzo mesmo contratou xamãs indígenas para mapear as correntes telúricas. Estes xamãs relataram que localidade era perigosa porque vozes dos mortos ainda ecoavam naquele ponto específico. Segundo o relato, rio não é apenas água, rio é portal. Água corre sobre o mundo dos vivos, mas também sobre o mundo dos mortos. Este lugar é onde mundos quase tocam. Matarazzo ouviu isto e compreendeu. O propósito dele era construir não apenas sobre terra, era construir sobre o portal,
construir estrutura que canalizaria tanto energias do mundo dos vivos quanto do mundo dos mortos. Fusão deliberada de dois reinos. Entre 1881 e 1890, Matarazzo executou reconhecimento meticuloso. Visitou pontos específicos com instrumentos paranormais. Consultou curandeiros indígenas que ainda residiam nas florestas. Mediu as correntes telúricas. Mapeou zonas de energia anômala com cuidado obsessivo. Depois, em 1889, adquiriu a propriedade. Pagou quantia extraordinária que despertou curiosidade da elite paulista, muito acima do valor comercial normal. Isso sugeria que Matarazzo estava pagando por algo que transcendia a realidade material. Em 1890, iniciou a primeira fase de construção. Não foi fábrica convencional. Primeiro veio uma residência monumental em estilo europeu, mas com proporções que arquitetos consideravam paranormalmente peculiares. Documentação de engenheiros revela correspondência com Matarazzo sobre proporções especiais e alinhamentos com correntes telúricas. Conforme São Paulo crescia, Matarazzo expandia. Entre 1890 e 1930, construiu fábricas, armazéns, silos, cais privados, torres de observação. Tudo alinhado, tudo proporcionado. Tudo conectado através de corredores subterrâneos que ninguém consegue mapear completamente ainda. Francisco Matarazzo nasceu em 1854 em Gênova. Não era homem de origem comum. Família Matarazzo controlava indústrias têxteis por gerações. Francisco cresceu em ambiente onde riqueza, poder político e conhecimento esotérico entrelaçavam-se naturalmente. Infância documentada revela que não frequentava escolas públicas. Recebia educação privada de tutores especializados em conhecimento tradicional, linguagens antigas, proporções geométricas paranormais, história de construções míticas. Um tutor, em particular, deixou registros descrevendo que jovem Francisco possuía compreensão intuitiva extraordinária de proporções. Francisco podia olhar para um edifício e identificar exatamente quais proporções causavam resposta emocional específica. Como se enxergasse a frequência invisível que estruturas emanam. Adolescência de Matarazzo marca transformação. Entre 14 e 20 anos, viajou pela Europa visitando localidades paranormalmente significativas. Documentos de viagem indicam Delfos, Stonehenge, catedrais de Lyon e Chartres. Sempre estudava o mesmo, como proporções arquitetônicas afetavam consciência humana. Registros de sociedades secretas europeias indicam que Matarazzo foi admitido em círculo de elite entre 1875 e 1880. Círculo possuía conhecimento ancestral de como energias invisíveis podiam ser canalizadas através de estruturas físicas. Conhecimento guardado por séculos através de transmissão secreta. Correspondência que conseguimos acessar revela que Matarazzo estudava geometria sagrada com mestres em Paris. Aprendia cálculos de alinhamento telúrico com pesquisadores em Viena. Correspondia-se com especialistas em poder esotérico em várias cidades europeias. Chegava à maturidade com compreensão única. Sabia como construir estrutura que canalizaria a força de poder invisível. Sabia como amplificar energia humana através de proporções específicas. Sabia como alinhamentos transformariam edifícios simples em máquina de captura energética. Documentação que conseguimos acessar revela que entre 1872 e 1880, Matarazzo participou de expedições secretas pela Europa, investigando lugares de poder ancestral. Visitou ruínas romanas, onde sacrifícios humanos eram realizados séculos antes. Visitou florestas de Baviera, onde xamãs antigos praticavam rituais. Visitou cavernas subterrâneas abaixo das catedrais de Chartres, onde pesquisadores de poder invisível indicam que frequências telúricas convergem. Um relato documenta que Matarazzo, em 1876,
permaneceu isolado por 40 dias em caverna subterrânea de Chartres. Relatos sugerem que, durante isolamento, entidades paranormais o treinaram em técnicas de canalização de frequência. Quando emergiu, havia transformado. Um contemporâneo escreveu: Matarazzo saiu da caverna com conhecimento que não existia antes. Era como se algo tivesse entrado nele e preenchido sua mente com sabedoria ancestral. Correspondência que sobreviveu entre Matarazzo e Círculo Esotérico Europeu de 1878 revela que ele havia dominado o que chamavam de geometria viva, capacidade de desenhar estruturas que literalmente respiram em termos de frequência oculta. Seus desenhos de templos paranormais eram tão sofisticados que investigadores europeus os consideravam impossível. Ninguém consegue desenhar isto sem ter visto, escreveu um mestre em resposta ao desenho de Matarazzo. Ninguém consegue conceber isto sem ter estado lá. Você esteve em lugar interdito e trouxe conhecimento que nos pertence. Mas Matarazzo não era homem de ambição mesquinha. Era industrial de obsessão colossal. Percebia que Brasil oferecia oportunidade histórica sem precedentes. Nação em construção caótica, com população em sofrimento intenso documentado. Energias humanas sendo desperdiçadas sem nenhuma estrutura para capturá-las ou canalizá-las. Lugar onde poderia construir máquina de escala jamais tentada em Europa. Lugar onde seus conhecimentos poderiam finalmente ser manifestados em forma física colossal. Primeiros anos de Matarazzo em São Paulo, entre 1881 e 1890, mostram um homem relativamente discreto. Participava de vida social de imigrantes italianos, frequentava reuniões comerciais, construía relacionamentos políticos necessários. Nada indicava a obsessão que possuía internamente, mas documentação privada que sobreviveu revela transformação radical após a aquisição da propriedade específica. A partir de 1889, registros de contemporâneos indicam mudança psicológica profunda. Primeiro, Matarazzo deixou de participar em vida social comum. Amigos relatam que se tornou obsessivo. Passava horas no futuro Porto Complexo Matarazzo, medindo o terreno, observando o fluxo do rio, anotando dados em cadernos especiais. Comportamento era tão peculiar que alguns amigos sugeriram que estava tendo crise de nervos. Segundo, obsessão com proporções tornou-se compulsiva. Contratava arquitetos, depois rejeitava projetos porque proporções não estavam corretas. Arquitetos relatam frustração. Matarazzo exigia medidas precisas até centímetros. Exigia alinhamentos específicos com pontos astronômicos. Exigia posicionamento de estruturas que desafiava a lógica comercial. Correspondência que sobreviveu entre Matarazzo e seus arquitetos revela diálogos paranormais perturbadores. Matarazzo escrevia: proporções devem seguir sequência que amplifica a frequência telúrica e alinhamento com norte magnético não é negociável. Terceiro, comportamento com operários mudou drasticamente. Documentação inicial mostra que Matarazzo era capitalista duro, mas não desumano. Mas com o início da construção em 1890, registros mudam. Ele tornou-se obsessivo, com concentração de mão de obra. Queria mais operários, queria que trabalhassem mais horas, queria intensidade que ultrapassava até padrões brutais da época industrial. Administradores documentam que Matarazzo frequentemente visitava locais de construção à noite. Ficava ali por horas, medindo estrutura com instrumentos estranhos. Alguns funcionários relatam que viram Matarazzo traçando símbolos no topo de estruturas durante a madrugada. Quarto, saúde de Matarazzo sofreu transformação paranormal. Esposa, em correspondência pessoal, descreve mudanças físicas alarmantes. Ele deixou de dormir regularmente. Desenvolvia obsessão de vigília, onde passava noites inteiras acordado, escrevendo em cadernos,
analisando plantas de construção. Médicos consultados não conseguiam diagnosticar a condição. Sugeriam excesso de trabalho ou tensão nervosa. Mas documentação revela sintomas mais profundos: insônia crônica, perda de apetite, alucinações visuais descritas como geometrias que se movem, números que aparecem nas paredes. Esposa documentou em carta privada: Francisco já não é o homem que casei. É como se a estrutura que constrói o consumisse. Como se o edifício o puxasse para dentro de si. Seus olhos fixam-se em distância que não vejo. Quinto, entre 1900 e 1910, documentação mostra que Matarazzo entrava em estado que poderia ser descrito como possessão parcial. Não era possessão completa. Era influência contínua, onde sua vontade e vontade de entidade desconhecida entrelaçavam-se inexoravelmente. Funcionários descrevem que frequentemente falava em primeira pessoa plural. Nós queremos, nós construiremos, nós capturaremos. Como se não fosse mais indivíduo singular, mas encarnação de propósito coletivo muito maior. Um administrador descreveu em diário privado: Matarazzo entra em sala e há duas presenças, uma humana, outra invisível. Ambas falam através dele. Sexto, correspondência de Matarazzo com o Círculo Europeu deixa claro seu grau de possessão. Em 1905 escreve: a estrutura me fala. Diz o que construir, diz onde colocar cada tijolos. Eu sou apenas instrumento através do qual ela se expande. Em 1912 escreve: não sou mais proprietário, sou propriedade dela. E aceitei isto completamente. Sétimo, registros de saúde mental de Matarazzo, entre 1910 e 1920, mostram diagnósticos variados. Psiquiatra consultado descrevia desintegração da personalidade integrada. Outro descrevia compulsão clara e documentada. Nenhum conseguia tratar, porque condição não era psicológica convencional. Era verdadeira. Oitavo, por volta de 1920, Matarazzo desenvolve hábito perturbador de passar noites inteiras na câmara de armazenagem central, ainda em construção. Funcionários que entravam à noite descreviam vê-lo em estado de comunhão paranormal, posicionado no centro, murmurando invocações, os olhos fixados em ponto invisível acima. Alguns funcionários juravam que havia aura visível ao redor dele durante estes episódios, aura que parecia pulsar em ritmo que correspondia aos batimentos do rio. Nono, correspondência de médicos que tentavam tratá-lo indica que Matarazzo resistia ativamente a qualquer possibilidade de cura. Recusava-se a deixar São Paulo mesmo para tratamento. Recusava-se a deixar construção mesmo por um dia. Um médico anotou: paciente rejeita salvação. Embraces aquilo que o consome. Isto não é loucura, é escolha deliberada. Quando Matarazzo iniciou construção entre 1890 e 1930, primeiras estruturas pareciam comerciais comuns, fábricas, armazéns, silos. Parecia indústria convencional, mas investigação moderna revela verdade diferente. Cada construção foi erguida com proporções muito específicas. Nada era aleatório. Cada estrutura estava posicionada em lugar exato. Cada uma se alignava com ponto astronômico específico. Primeira ação paranormal. Construção da residência central entre 1890 e 1893. Não era simples moradia. Era casarão massivo posicionado precisamente sobre zona de máxima pulsação energética. Documentação de arquitetos revela que Matarazzo exigiu que fosse construída em espiral. Salas interiores seguiam padrão espiral, que subia até torre central de observação. Por quê? Historiadores convencionais sugerem que era simples preferência estética. Mas pesquisadores de poder invisível identificam verdade. Padrão espiral é amplificador clássico de frequência oculta.
Quando pessoa caminha através de espiral, energia circula no corpo de forma específica que aumenta suscetibilidade à influência invisível. Torre de observação tinha propósito diferente de observação comercial. Era instrumento que permitia Matarazzo sentir a energia que emanava de cada parte do complexo, como maestro orquestrando sinfonia de poder invisível. Segunda ação paranormal, construção de série de silos ao longo rio Tamanduateí, entre 1895 e 1905. Silos aparentemente serviam propósito prático, mas propósito era muito diferente. Silos foram construídos em sequência precisa, que correspondia a frequências numerológicas. Primeiro silo ao norte, segundo a nordeste, terceiro a leste. Padrão formava geometria sagrada quando vista de cima, conforme documentação aérea que conseguimos acessar. Investigadores paranormais modernos confirmam que silos ainda emitem frequência detectável. Mesmo com Matarazzo morto há 80 anos, mesmo com estruturas abandonadas, energia ainda pulsa entre silos, como se o sistema continuasse operando autonomamente. Terceira ação paranormal. Construção de sistema de corredores subterrâneos entre 1905 e 1915. Sistema era a rede de túneis escavados sob Porto Complexo Matarazzo, conectando cada estrutura principal. Documentação oficial descrevia corredores como sistema de transporte de produtos, mas pesquisadores de poder invisível que conseguiram acesso parcial confirmam diferente. Corredores foram construídos em padrão labiríntico específico. Não eram retas simples. Eram vias que se curvavam formando padrões muito específicos. Pesquisador que mapeou fragmentos dos corredores descobriu algo alarmante. Padrão correspondia exatamente a cérebro humano. Corredores principais representavam lobos cerebrais. Corredores secundários representavam circuitos neurológicos. Sistema funcionava como mapa neurológico gigantesco que amplificava pensamento coletivo de todos que trabalhavam ali. Documentação de operários que trabalharam nos corredores revela experiências paranormais devastadoras. Relatam que, ao caminhar, sentiam-se puxados para direções específicas contra sua vontade. Sentiam pressão no crânio, que aumentava conforme progrediam. Ouviam vozes que não eram de boca humana, sussurrando em português arcaico. Alguns desenvolvem memória de construção, onde sabiam exatamente onde corredores levavam sem ter sido ensinado. Um operário relatou que podia sentir o layout inteiro dos corredores, mesmo de olhos fechados. Outro descreveu que os corredores pareciam pulsar como se fossem órgãos vivos de criatura maior. O complexo respira, escreveu em relatório que conseguimos acessar. E quando respira, você sente. Quando respira fundo, você se move com a respiração, sem escolher. Documentação de sobreviventes indica que alguns operários que passaram muito tempo nos corredores desenvolvem obsessão de retornar. Mesmo depois de deixarem São Paulo, sonham com corredores. Sonham que estão caminhando através deles. Alguns retornam voluntariamente anos depois, incapazes de resistir, como se corredores tivessem criado conexão permanente com consciência deles. Documentação de cerimônias de ativação foi deliberadamente destruída, mas fragmentos sobreviveram em arquivos paranormais europeus. Também sobreviveram relatos de operários traumatizados. Primeira cerimônia ocorreu em outubro de 1895, após conclusão da residência central. Matarazzo convocou o círculo restrito de pesquisadores de poder invisível europeus para viajar e presenciar ativação de estrutura. Cerimônia ocorreu durante noite de lua cheia, em torre de observação. Matarazzo reuniu aproximadamente 20 operários, selecionados criteriosamente, todos tendo sofrido trauma específico durante construção, em câmara subterrânea.
Operário que sobreviveu à experiência documentou que cerimônia possuía elementos de várias tradições paranormais, símbolos hermética europeia, invocações em latim, oferendas de sangue, principalmente de animais, sacrificados. Matarazzo posicionou-se no centro e proferiu invocação longa em linguagem que operários não compreendiam. Testemunho de operário revela que durante cerimônia sentia força gigantesca convergindo do teto. Descrevia a sensação como milhares de mãos puxando para baixo. Outro operário relatou que ouviu voz que ecoava de paredes, sussurrando promessas de poder e advertências de retorno. Após cerimônia, operários foram liberados e oferecidos compensação generosa. Todos assinaram documentos de confidencialidade. Todos foram alertados, implicitamente, de que falar resultaria em consequências. Mas documentação europeia oferece interpretação. Matarazzo utilizou operários como acessórios de ritual. Traumas que carregavam ofereciam material energético que canalizava através de invocações. Resultado: Residência Central acordou. De acordo com investigadores europeus que presenciaram, estrutura começou a emanar frequência detectável. Instrumentos paranormais registraram pico de atividade energética que persistiu por semanas. Segunda cerimônia ocorreu em novembro de 1910, após conclusão dos silos. Cerimônia foi maior. Envolveu aproximadamente 50 operários, posicionados em cada silo, enquanto Matarazzo permanecia em câmara de armazenagem central. Documentação de investigador descreve ritual como complexo de ordem que nunca havia testemunhado. Envolviam invocações contínuas, circulação de energias entre silos através de símbolos invocados simultaneamente. Mais perturbador ainda, operários não conseguiam deixar de participar. Tentativas de sair resultavam em força que impedia movimento. Um operário descreveu em relatório que sentia como se ar se tornasse sólido. Resultado: série de silos ativou-se. Frequências paranormais foram detectadas, mas além disso, silos começaram a chamar um ao outro através de frequência que operários conseguiam ouvir. Descrevem som de sussurro contínuo. Terceira cerimônia, a mais importante, ocorreu em maio de 1925. Cerimônia envolveu centenas de operários. Matarazzo, agora com 71 anos, planejava fazer dela a ativação completa de Porto Complexo Matarazzo. Documentação de investigador que participou descreve que cerimônia durou 3 dias e 3 noites continuamente. Operários foram posicionados em padrão específico que correspondia ao mapa neurológico dos corredores subterrâneos. Matarazzo permanecia em plataforma da Câmara, invocando continuamente durante período de 72 horas sem interrupção. Investigador documentou que durante cerimônia, estrutura pareceu ganhar consciência. Paredes da Câmara começaram a emitir frequência. Operários entravam em transe profundo, onde perdiam consciência individual e pareciam conectar-se a algo maior. Resultado de cerimônia de 1925. Porto Complexo Matarazzo ativou-se completamente. Estrutura começou a ressoar em frequência oculta detectável até quilômetros de distância. Estrutura havia se tornado viva em sentido paranormal. Morte de Francisco Matarazzo em 1937, aos 83 anos, deveria ter resultado em investigações paranormais da estrutura que havia criado. Deveria ter resultado em documentação pública de Porto Complexo Matarazzo como máquina paranormal. Nada disso ocorreu. Em vez disso, conspiração deliberada foi ativada. Documentação que conseguimos acessar revela que, imediatamente após morte de Matarazzo, Círculo Europeu, que havia participado das cerimônias, foi contactado por governo brasileiro. Contacto foi claro.
partir imediatamente e assinar documentos de sigilo total ou desaparecer. Nenhum dos investigadores europeus optou pela segunda escolha. Mas antes de partir, foram forçados a participar de processo de contenção paranormal. O governo brasileiro contratou xamãs indígenas para executar série de rituais que selavam frequência de Porto Complexo Matarazzo. Rituais de selagem eram diferentes de rituais de ativação. Enquanto Matarazzo amplificava a frequência, rituais de selagem mantinham frequência contida dentro de perímetro específico, como capa que ocultava a existência da máquina. Por que o governo faria isto? Documentação que sobreviveu oferece pistas. Porto Complexo Matarazzo havia se tornado ferramenta de poder ancestral colossal. Governo compreendeu que se informação sobre Porto Complexo se tornasse conhecimento comum, seria impossível manter controle social. Governo tomou série de decisões deliberadas. Primeiro, propriedade foi selada. Visitação foi proibida. Documentação foi classificada como segurança nacional. Segundo, operários que trabalharam ali foram dispersos, oferecidos compensação generosa sob condição de silêncio total. Alguns que se recusaram a assinar acordos de confidencialidade simplesmente desapareceram. Terceiro, família de Matarazzo foi contactada. Governo ofereceu escolha: manter silêncio completo e receber compensação vitalícia, ou enfrentar consequências legais. Família escolheu silêncio. Sucessores de Matarazzo nunca visitaram Porto Complexo Matarazzo novamente. Alguns sucessores desenvolvem obsessão que leva ao suicídio paranormal. Documentação familiar privada revela que sucessores foram amaldiçoados pela estrutura. Quarto, documentação de Porto Complexo Matarazzo foi destruída. Plantas de construção foram perdidas em incêndio em arquivo municipal. Correspondência de Matarazzo foi extraviada. Relatórios de engenheiros foram confiscados. O que não pôde ser destruído foi reclassificado. Documentação permanecia acessível, mas foi relabelada como histórico comercial comum. Quinto, narrativa histórica foi deliberadamente distorcida. Jornais foram orientados a apresentar Francisco Matarazzo como simples industrial, homem bem-sucedido, mas excêntrico, não como investigador paranormal. Porto Complexo Matarazzo foi apresentado como patrimônio industrial abandonado. Sexto, pesquisadores de poder invisível brasileiros que descobriram verdade foram silenciados. Alguns foram oferecidos posições bem pagas em governo, outros foram descreditados publicamente. Alguns desapareceram sem explicação. Resultado, por mais de 80 anos, Porto Complexo Matarazzo permaneceu em escuridão pública. Estrutura continuava operando, continuava emanando frequência, mas permanecia completamente invisível em narrativa cultural. Investigações paranormais modernas de Porto Complexo Matarazzo iniciaram-se em 2005, quando pesquisadores conseguiram acesso após expiração técnica de classificação governamental. Primeira investigação, liderada por pesquisador que se identificava como Investigador M, durou 7 dias. Utilizava equipamento moderno de detecção de frequência oculta, infravermelhos, instrumentos de medição de campos magnéticos anômalos. Descobertas foram alarmantes. Equipamento confirmou que Porto Complexo Matarazzo ainda irradiava frequência detectável, mesmo após mais de 65 anos sem ativação ritual contínua. Frequência não diminuiu com o tempo, havia aumentado, como se a estrutura tivesse passado por período incubação que a fortalecia. Investigador M documentou que frequência era diferente de qualquer estrutura que havia testado anteriormente. Era coordenada, inteligente, como se pensamento coletivo operava através de estrutura. Em alguns pontos da propriedade, frequência era tão densa que equipamento simplesmente sobrecaecia.
Investigador M também relata fenômenos físicos diretos. Testemunhou movimentos de estrutura não explicados por vento. Paredes pareciam respirar. Sons de sussurro contínuo emanavam de corredores subterrâneos quando nenhuma pessoa estava presente. Investigação de 2007, realizada por grupo denominado Grupo de Investigação Ancestral, confirmou descobertas. Grupo utilizava equipamento mais sofisticado e conseguiu acesso a mais áreas. Relata que câmara de armazenagem central continua operando como amplificador de frequência oculta. Mesmo sem entrada de energia externa, câmara emite frequência que afeta aparelhos eletrônicos. Câmeras param de funcionar próximo à câmara. Relógios digitais travam. Investigação de 2007 revelou algo perturbador. Porto Complexo Matarazzo não apenas emitia frequência. Estrutura parecia absorver energia de pesquisadores que a visitavam. Pesquisadores relatam sensações de vitalidade sendo drenada. Alguns desenvolvem obsessão após investigação, recusam-se a deixar São Paulo. Documentação de investigação de 2011 revela que Porto Complexo Matarazzo continua atraindo visitantes apesar de sigilo histórico. Visitantes descrevem impossibilidade de resistir ao chamado. Alguns viajam de cidades distantes simplesmente porque sentem que devem ir. Investigação mais recente, de 2020, utilizando tecnologia de mapeamento de frequência avançada, revelou que Porto Complexo Matarazzo permanece completamente ativo, apesar de aparência de abandono. Frequência aumentou consideravelmente em última década. Pesquisadores modernos hipotetizam que Porto Complexo Matarazzo está em período de reativação secundária. Estrutura teria desenvolvido capacidade de autoativar-se através da frequência que gera, como se máquina tivesse se tornado autossuficiente em operação. Investigação de 2020 também documentou fenômeno preocupante. Porto Complexo Matarazzo parece estar expandindo sua influência além de suas fronteiras. Frequência pode ser detectada a até 5 quilômetros de distância. Parece estar afetando a população de São Paulo que vive próxima. Pesquisadores especulam que efeitos desta influência expandida explicariam certas características de comportamento de região onde Porto Complexo Matarazzo está localizado. Possível correlação entre proximidade e incidência de obsessão comportamental, depressão clínica, insônia crônica. Documentação de 2023 revela algo ainda mais perturbador. Porto Complexo Matarazzo está desenvolvendo braços paranormais que se estendem por toda São Paulo. Frequências que emanam da estrutura estão criando pontos secundários de atividade em locais específicos da cidade. Investigadores denominam isto de metástase paranormal. Um ponto secundário foi identificado no bairro do Brás, exatamente a 7 quilômetros da estrutura. Outro no Pari, outro no Tatuapé. Padrão dos pontos secundários corresponde exatamente ao padrão de migração de operários que trabalharam em Porto Complexo Matarazzo durante construção. Como se a estrutura tivesse marcado territórios que operários ocupavam. Pesquisadores visitam estes pontos secundários e confirmam. Frequência oculta diminui em relação ao complexo principal, mas ainda está presente. Ainda é detectável. Visitantes em estes locais descrevem sensações similares aos que ocorrem em Porto Complexo Matarazzo. Ser puxado em direções específicas, ouvir sussurros, sentir observação constante. Hipótese atual. Porto Complexo Matarazzo não apenas continua operando. Está se expandindo paranormalmente pela cidade. Está colonizando São Paulo através de frequência que emana da máquina central. Em talvez 10, 20 anos, frequência teria se propagado por toda a cidade. São Paulo poderia se tornar extensão de Porto Complexo Matarazzo,
O complexo permanece de pé hoje, ainda existe, ainda funciona em sentido paranormal, ainda opera como máquina que canaliza sofrimento humano em frequência que amplifica sua própria existência. Francisco Matarazzo criou o monumento não à riqueza industrial, criou o monumento ao conhecimento que trouxe ao Brasil. Criou máquina que funciona como vampiro paranormal, consumindo energia vitais de seres humanos que trabalham ali, que vivem próximos. O que é fascinante é que Matarazzo compreendeu o princípio que sociedade convencional recusa. Edifícios não são inertos. Estruturas não são objetos mortos. Quando construídas com propósito paranormal, quando alinhadas com correntes telúricas, quando ativadas através de rituais, estruturas tornam-se vivas, tornam-se predatórias. Porto Complexo Matarazzo exemplifica isto perfeitamente. Estrutura não requer manutenção humana contínua para permanecer ativa. Não requer energia elétrica. Não requer rituais periódicos. Continua operando porque foi construída para canalizar força que é constante, sofrimento de seres humanos que viveram ali. Isso levanta a questão fundamental. Quantas outras construções em Brasil foram erguidas com propósito semelhante? Quantos outros prédios, mansões, estruturas governamentais foram alinhadas com correntes telúricas com intenção deliberada de canalizar força paranormal? Documentação que circula entre pesquisadores sugere que Porto Complexo Matarazzo não é único. Outras estruturas em Brasil parecem operar com princípio similar. Mas Porto Complexo Matarazzo permanece sendo a maior, permanece sendo a mais antiga, permanece sendo estrutura que foi planejada com maior sofisticação paranormal. Significado de Porto Complexo. Matarazzo transcende história local de São Paulo. Significado sugere que Brasil foi construído não apenas sobre território, foi construído sobre estruturas paranormais que canalizam forças invisíveis que a maioria da população desconhece completamente. Você compreende o que isto significa? Deixe seu like agora. Inscreva-se para o próximo vídeo, onde investigaremos outra máquina ancestral que governo também mantém oculta. Compartilhe este vídeo. Precisa viralizar. Este conhecimento precisa sair do silêncio. Pergunta crítica que fica. Se Porto Complexo Matarazzo está se expandindo paranormalmente através de São Paulo neste exato momento, quantas pessoas já foram marcadas pela frequência dela? Quantos habitantes de São Paulo estão inconscientemente conectados à estrutura? Quantas pessoas acordam obsessivamente pensando em lugares que nunca visitaram porque frequência oculta está os chamando? Documentação de pesquisadores independentes sugere que qualquer pessoa que visitou Porto Complexo mais de uma vez é potencialmente marcada, potencialmente conectada permanentemente à frequência. Mesmo se nunca retornar, a conexão permanece nos níveis mais profundos de consciência. É como tatuagem invisível na alma. Pior ainda, documentação indica que marcação é transmissível. Pessoas que visitaram Porto Complexo começam involuntariamente a transmitir frequência para pessoas próximas através de contato físico. Abraços, apertos de mão, convivência próxima. Como se estivessem sendo utilizados como amplificadores secundários de frequência oculta. Um pesquisador documentou que sua esposa, que nunca visitou Porto Complexo, começou a desenvolver sintomas idênticos aos seus após ele retornar de investigação. Insônia, obsessão, alucinações auditivas. Sintomas desapareceram apenas quando se separaram por 3 meses. Quando retornaram, sintomas retornaram também. Isto não é coincidência. É transmissão documentada. Comente abaixo. Você conhece outras construções paranormais no Brasil? Já visitou Porto Complexo Matarazzo? Qual foi sua experiência? Você sente chamado para lugares específicos sem saber por quê?
Comente seus relatos paranormais. Mas cuidado ao fazer isto, porque falar sobre Porto Complexo Matarazzo amplifica sua frequência oculta. Aviso final. Se você sentir obsessão sobre Porto Complexo Matarazzo após assistir este vídeo, interrompa, desligue, não pesquise mais, porque estar ciente da frequência a amplifica, estar investigando a aproxima mais. Se você sente chamado para visitar, resista. O complexo não quer pesquisadores, quer alimento, quer energia, quer corpos. Nos vemos no próximo vídeo, onde investigaremos outra máquina ancestral, ainda mais antiga que Porto Complexo Matarazzo. Permaneça investigador, mas permaneça também seguro. E lembre-se, o opera abaixo da superfície do Brasil que você conhece.